Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. Não esquece, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e ative o sininho para receber todas as notificações. O tema do nosso devocional hoje, nessa sexta-feira, é o perigo da distância. Geralmente quando vamos pregar, nós trazemos temas como trilhar o caminho da bênção, da vitória, da redenção. Até pregamos cheios de estilo. 5 passos para a salvação. 10 passos para a prosperidade. 7 passos para ser liberto. Mas hoje a proposta ela é diferente. Em Mateus capítulo 24, versículo 12 diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Essa é uma realidade que a Bíblia nos traz, mas queremos entender o que tem feito esse amor se esfriar. Qual o caminho trilhado por aqueles que estão se afastando? Esta palavra de hoje é um alerta para nós. Quando entramos em certas estradas ou rodovias, temos a máxima certeza aonde vamos chegar. Então, por exemplo, você vai hoje pela Imigrantes, você sabe, se você entrou na Imigrantes, você sabe que você está descendo aí para o litoral de São Paulo. Então, nesses lugares você vai perceber que essas rodovias elas têm poucos retornos e todo mundo sabe que duas coisas. Primeiro, pouco retorno e segunda, alta velocidade. Já que essa rodovia, quem está nela é a pessoa que sabe para onde está indo, então essa rodovia ela tem um limite de velocidade maior do que uma avenida comum. Então, pensando nisso, nós temos que entender que a pessoa que ela está trilhando um caminho errado, que ela está se distanciando do Senhor e existe um caminho para chegar perto e o caminho para ficar longe é um caminho adverso, é um caminho contrário. Então temos que tomar cuidado e tem muitos que estão trilhando esse caminho contrário com uma velocidade bem alta. O problema é que, como eu disse aqui, essas rodovias elas têm poucos retornos. Então precisamos entender a palavra como um alerta para que não venhamos perder o próximo retorno. Se estamos nos afastando de Cristo, precisamos pegar o retorno e voltar para onde nós nunca deveríamos ter saído. E aqui o Senhor Jesus, ele vai dar um alerta para nós. Tudo começa em Cesareia de Filipe, onde Jesus pergunta aos seus discípulos quem é que as pessoas estão dizendo que ele é. Ele faz essa pergunta aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali o Pedro, ele vai falar algo e Jesus rapidamente diz: Pedro, você disse algo que o meu Pai revelou para você. Isso que você disse não foi nem carne, nem foi sangue, não é uma percepção sua, mas você acabou de ser usado pelo meu Pai para revelar de fato quem eu sou. E agora que os discípulos têm essa ciência de algo revelado pela boca do Pedro, quem de fato era o Cristo, eles podem até imaginar que vão ter mais tempo vendo a ação daquele que é o verdadeiro Filho de Deus. Porém, Jesus estava preparando os seus discípulos para trabalharem
na igreja que ele estava edificando. Nessa mesma passagem, ele vai dizer: sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que algo forte, algo intenso ali que Jesus está dizendo aos seus discípulos. E ele diz: olha, e eu estou dando a vocês a chave do céu, a chave que liga e desliga. Ele estava ali já dizendo que os discípulos que cuidariam de sua igreja teriam acesso ao céu para ligar e para desligar. O Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos para viverem sem Ele. E mesmo diante de tal revelação, logo após Pedro, ele tenta impedir Jesus de ir para Jerusalém, pois ali Jesus ele sofreria. Então, mesmo diante daquela revelação, mesmo Jesus dizendo que daria a chave do céu, a chave que abre e a chave que fecha, que liga ou que desliga. E aqui é interessante que os discípulos começam a ficar meio confusos. Parecem não estar entendendo muito bem o que Jesus está dizendo. Ao ponto de, depois de ter dado essas revelações, Jesus começa a dizer que precisa ir para Jerusalém, porque ali ele padeceria, ali ele sofreria. E o Pedro chama Jesus de lado e fala: mestre, vem cá rapidinho aqui, deixa eu te falar uma coisa. O senhor tá equivocado. O senhor não pode descer para Jerusalém. O senhor tem que pensar um pouco no Senhor. O senhor vai chegar lá, vão querer te bater, vão fazer você sofrer. Tá errado isso. Eu acho que eu não concordo. Eu acho que o Senhor não deveria ir para Jerusalém. E Jesus ali rapidamente repreende Satanás. Ali o Senhor Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Ali, para ficar bem claro, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás e nem muito menos repreendendo o Pedro. Ali o Senhor Jesus estava repreendendo o próprio Satanás. E com certeza, naquele instante, Jesus estava repreendendo o diabo e o Pedro ficaria. Ele não estava repreendendo o Pedro para deixar Satanás. Falou, deixou bem claro, o Pedro eu quero, mas Satanás, você que está aí querendo usar a boca do Pedro para que eu venha sair do meu foco, eu te repreendo. Agora, Pedrão, segue firme nessa batalha. E uma coisa que é interessante para nós é que eles começam a se perder e chega um momento que Jesus ele está muito perto de ser preso, muito perto de ser pego para poder iniciar aquele processo da crucificação. E em Lucas 22:31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Aqui está muito perto de Jesus ser pego para iniciar o processo de crucificação e você percebe que é nítido que Pedro e os discípulos não estavam entendendo muito bem o que os esperava. E Satanás iria aproveitar esta dúvida para tentar desviar eles. Lembra da proposta dessa palavra de hoje. Qual é o caminho que aqueles que estão tendo o seu amor se esfriando, qual que é o caminho daqueles que estão se desviando de Cristo? Qual o caminho que eles estão andando? Então a proposta dessa palavra hoje é entender como tudo isso começa para que eu, em alerta, fique e opa, se eu estiver fazendo a mesma coisa, eu preciso sair dessa enrascada. E olha que interessante, o diabo estava aproveitando aquelas dúvidas, ao ponto do diabo
falar com Jesus e dizer: olha, eu quero Pedro. E a Bíblia diz que Jesus vai orar para que a fé do Pedro ela não desfaleça. Após isso, a Bíblia diz que Jesus é preso e o Pedro continua seguindo Jesus. Porém, em Mateus 26, versículo 57, diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro os seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro não perdeu o interesse por Jesus, porém o seguia de longe, até que, sem perceber, o nega 3 vezes. E é com a queda ele chora amargamente. Então, se você prestou bem atenção nessa passagem, você vai perceber que o Pedro está seguindo Jesus. Só que o Pedro está seguindo Jesus de longe e sua distância pode ser um alerta. Mais à frente vou acabar negando e chorando amargamente. Nós temos que tomar muito cuidado. Seguir Jesus é uma tarefa que deve ser executada com proximidade, com intimidade, com o mais intensidade que você puder. Aquele que está seguindo Jesus, mas não tem uma intensidade. Aquele que está seguindo Jesus, mas está seguindo de longe. Aquele que está seguindo Jesus, mas está seguindo pela intuição. Esse está prestes a negá-lo e a chorar amargamente. Por isso que o título dessa pregação hoje é O Perigo da Distância. Se você anda distante de Cristo, se você anda longe, você vai perceber. Muitas coisas de Deus vão começando a perder o espaço na tua vida e aquilo que é do mundo vai começar a tomar esse lugar. Eu vi uma frase e eu até postei ela e eu achei uma frase muito forte. Eu não vou lembrar exatamente como ela está, mas pelo menos o sentido sim. Aquele que está buscando a Deus precisa ter a ciência de que não dá para buscar a Deus tendo como referências pessoas do mundo, tendo como referência as coisas do mundo. Aquele que busca a Deus, a referência dele tem que ser a Bíblia, tem que ser a palavra do Senhor. E infelizmente hoje com a internet, muitos cristãos acabam tendo essa proximidade com pessoas mundanas e acabam tendo até essas pessoas como exemplo na vida dela. Olha, eu queria ser como fulano de tal, como Beltrano. Olha, aquela pessoa ali, nossa, ela é sensacional. Olha, se um dia eu pudesse chegar a ser o que aquela pessoa é, mas é uma pessoa que vive uma vida totalmente sem Cristo. Então, quando eu começo a buscar Ele de longe, eu começo a abrir essas lacunas. Poxa, que é isso? Que buraco é esse que apareceu na vida dessa pessoa? Que distanciamento é esse que agora ela está tendo de Cristo que ela não tinha antes? Então, isso serve de alerta.
Cristo te escolheu para estar perto. Para eu finalizar esse devocional de hoje, o livro de Salmos, capítulo 73, é um salmo de Asaf, e ele diz assim, no versículo 27, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Esse salmo, Asaf, ele faz uma declaração muito importante. Ele diz: quase que os meus pés se desviaram porque eu fiquei olhando para o ímpio. É exatamente isso que eu estou falando. Quando você começa a seguir Jesus de longe, muitas coisas atravessam entre você e Jesus. E aqui o Asaf ele chega a essa conclusão: os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Infelizmente, há uma destruição na vida daqueles que se afastam de Deus. Aqui é claro que o salmista ele está entendendo que essa destruição o Senhor está causando. Mas a gente vai entender muito bem que o Senhor Deus é aquele que diz na palavra: aquilo que o homem plantar, isso também o homem colherá. Então, se você estiver plantando distância de Deus, longe estará o Senhor da tua vida. Quero finalizar para não ficar muito longo. Sei que eu já me estendi, mas eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração. Você está longe, você está distante, vem para perto de Cristo. Faça como Asaf que disse: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. É diante da tua presença, Pai, que eu e esta pessoa estamos. Talvez tenha alguém agora dizendo: Pai, me perdoa, eu pequei, estou andando longe de ti, estou perdendo o interesse de ler a Bíblia, estou perdendo o interesse da oração, estou perdendo o interesse de ouvir até mesmo louvores. Pai, ajuda essa pessoa, resgata ela, Pai. Não deixe essa pessoa se perder. Talvez ela tenha olhado para aquilo que ela não deve olhar. Ela tem olhado, Senhor, para pessoas que não têm nenhum tipo de temor para o Senhor. E essas pessoas estão ajudando esta pessoa a se esfriar. Estão, Pai, ajudando essa pessoa a trilhar o caminho da distância. Pai, que essa pessoa pegue hoje. Esse devocional é um retorno. Essa palavra de hoje, Pai, é um retorno para que essa pessoa volte a buscar. Volte com intensidade, com proximidade. Volte, meu Pai, com um relacionamento fortificado. Guarde a vida de todos, ó Pai. Eu coloco cada um deles nas tuas mãos e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira abençoada. Que todos que aqui estão ouvindo e orando comigo recebam a paz que vem do Senhor, em nome de Jesus. Olá.